toda a gente a ouvir bem. Ótimo, perfeito. Ok, então sem mais demoras, acho que podemos começar então a formação de hoje, geopolítica. André, go for it. Ok. Antes de mais, obrigado a todos por estarem aqui. Não sei se já se perceberam, o meu nome é André Carvalho e vou dar esta formação. Tenho, de facto, formação em Relações Internacionais e Ciência Política, com especialização em Estudos Europeus. E pronto, enfim, já tenho alguma experiência de debate, acho que desde 2013. E provavelmente enfim, como muitos de vocês já apanhei também uma moção de relações internacionais e geopolítica e no geral à frente e fiquei assim um bocado perdido, assim, porque mesmo quem estuda isto muitas vezes não sabe por onde pegar as coisas. E o meu objetivo aqui é não vos dar os conceitos teóricos de geopolítica, porque isso aí é para as aulas de relações internacionais, mas exatamente em tentar ajudar-vos a como interpretar este tipo de noções na altura que vos aparecem e de notar que este tipo de noções de relações internacionais e geopolítica, já vou mais ou menos tentar nuançar o que é que estas duas palavras, estas duas expressões querem dizer, mas que aparecem muitas vezes, especialmente em torneios internacionais e em rondas preliminares. Portanto, é muito provável que se vocês forem tentar ter uma experiência internacional em inglês, de certeza, eu garanto-vos que vocês vão apanhar alguma destas noções. Portanto, vou-vos dar algumas estratégias de como pegar nelas, como as interpretar, e eu tenho um método que normalmente costumo utilizar, mas que pode resultar para vocês ou pode não resultar, mas vou apresentar-vos a vocês, que é o meu método de 4 perguntas mais 1, mas já lá vamos. Entretanto, basicamente, geopolítica internacional, no fundo, acaba por ser, no fundo, a atuação dos Estados dentro de certas regiões e sempre ligado ao que são as características geográficas e políticas das próprias regiões. Isto pode ser alargado eventualmente a todo o globo, dependendo de como é ou seja, de quem é que são os atores e que tipo de cenário estamos a falar, mas regra geral, muitas vezes, e a maior parte das vezes, a maior parte das noções que vocês vão apanhar vai ser sobre questões regionais, que muito provavelmente vocês não conhecem. Portanto, vamos então aqui à própria formação. Rapidamente eu vou explicar mais uma vez este método, depois tenho aqui um monte de noções que eu queria que vocês, no fundo, interpretassem comigo. Eu daria-vos mais a iniciativa para fazer isso depois, lá para o fim. Entretanto, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês sabem como mexer aqui no Zoom. Eu acho que há aqui o botão de Raise Hand, depois eu posso ver se vocês têm alguma dúvida ou não. Eu peço que durante a primeira parte, vocês, se tiverem dúvidas, que sejam para que eu clarifique algo que esteja a dizer. Evitem, na primeira parte, de intervenções mais a fazer comentários e afins. Isso será muito bem-vindo na segunda parte, que é mais colaborativa, mas eu vou tentar ser breve na primeira parte. Ok. Vou fazer aqui share screen com o PowerPoint, porque eu vou utilizar o PowerPoint só para uma questão aqui. Vocês têm PowerPoint? Eu assumo que sim. E vou só aqui então iniciar isto. Ok, porque isto não está? Ok? Ok, já está. Pronto. Basicamente, a primeira coisa, isto aqui, antes de passar ao método de interpretação de emoções, eu gostava de passar por isto, por os essenciais. Porquê? Numa das minhas CIEs, eu vou dar isto como exemplo, eu lembro que foi na altura em que tinha havido o atentado de golpe de Estado na Turquia, tinha falhado e na altura em todas as televisões, em toda a comunicação social, estava a purga que o Erdogan estava a fazer dentro da Turquia. Vocês provavelmente conhecem isso, eu não conhecer isso, por favor. Enfim, também não é muito relevante para aqui. O problema é que a emoção que eu tinha na altura, e que nós tínhamos, a nossa CIA tinha, era: esta casa lamenta que o golpe de Estado na Turquia tenha falhado. E o que me assustou a essa altura foi que uma quantidade considerável de pessoas que estavam lá não sabiam do que é que tinha acontecido na Turquia. Portanto, eu começo com isto. O essencial para interpretar este tipo de emoções acaba por ser saber o que se passa à nossa volta. E sabendo o que passa à nossa volta, é preciso talvez uma rotina de
ouvir ou de ver a comunicação social internacional. E por isso mesmo é que eu meti aqui estas sugestões de onde é que vocês podem buscar esta informação. E é claro que isto é meramente indicativo. Vocês, se encontrarem outras fontes que também são boas, vocês façam isso mesmo. Mas, essencialmente, aqui, para terem mais informação simples, concisa, não muito aprofundada, têm aqui esta primeira lista de onde eu dei o nome Mais Info. Vocês podem consultar a Reuters, a BBC World, a Al Jazeera, Euronews, para este último, para notícias mais sobre a União Europeia e a sua vizinhança. Mas é essencial que vocês tenham uma noção básica do que é que se está a passar e quais é que são os últimos conflitos e quais é que são, no fundo, os detalhes mínimos, certo? E os principais atores. Se vocês não tiverem esta informação, muito provavelmente vocês não vão conseguir debater este tipo de moções, ok? Agora, para além desta informação básica, não é essencial vocês saberem as coisas mais aprofundadas, só que, em boa verdade, é algo que muitas vezes acaba por fazer a diferença numa moção em particular. E especialmente se vocês forem para campeonatos internacionais, vocês vão, de certeza, apanhar equipas que até estrategicamente podem não ser muito boas, mas que vêm com a matéria toda estudada sobre todos e mais alguns conflitos, porque têm o hábito de ler estas segundas fontes que eu estou aqui a apresentar. Isto aqui são fontes que dão uma análise mais nuançada, muitas vezes metem opiniões distintas de especialistas a discutirem sobre conflitos geopolíticos, sobre conflitos diplomáticos, sobre tudo e mais alguma coisa. E normalmente têm análises bastante boas e que são extremamente úteis para debater certas moções. E atenção que muitas CA Teams utilizam essas mesmas análises destas fontes para fazer moções. Portanto, se vocês realmente tiverem este hábito de consultarem o The Economist, o The Atlantic, que são ambos. O The Atlantic tem uma plataforma mais gratuita do que o The Economist. O The Economist é um bocado caro, mas, enfim, eu diria que vale a pena, apesar do seu teor bastante neoliberal. Tem aqui a Foreign Policy e a Foreign Affairs, que são duas bastante boas revistas de política externa e de relações internacionais no geral. A grande vantagem destes dois, principalmente a de Foreign Policy, é que o tipo de linguagem que eles usam é geralmente acessível ao eleitor médio. Portanto, e tem imenso material de extremo relevo e sobre conflitos que provavelmente vocês nem sequer sabiam que existiam, mas que vos dão muitas pistas. E eu, sinceramente, eu pelo menos aprecio bastante as leituras que faço quando estou lá. Tem o Foreign Affairs, que é semelhante, talvez um bocado mais técnico com Foreign Policy. O CFR, que é o Council of Foreign Relations, é parecido, mas mais focado na China e no Sudeste Asiático. Eu meti aqui este porque, regra geral, a China e o Sudeste Asiático acaba por ser uma região que, não sei, quer na Europa, quer talvez na América Latina, acaba por ficar um bocado esquecida, mas que costuma surgir bastantes vezes, até porque o circuito da Ásia e do Sudeste Asiático é bastante forte. E, portanto, muitas moções em campeonatos internacionais, em WDCs, até mesmo em Opens, costumam ser sobre esta mesma região. E o CFR normalmente tem bastante análise. Para os mais preguiçosos, salvo seja, tipo, isto foi uma brincadeira porque não implica que vocês sejam preguiçosos, mas tipo, se vocês tiverem pouco tempo para realmente parar e ler estes textos enormes do The Economist, quer o The Economist, quer o The Atlantic, quer o Foreign Policy, a revista Foreign Policy, todos, quer o BBC World, todos têm podcasts bastante bons, bastante detalhados, que eu sei que agora com o coronavírus vocês não fazem muito isso, mas, por exemplo, se estiverem em transportes públicos e afins e tiverem o vosso telemóvel com ligação ao Spotify ou qualquer outra plataforma que permita aceder a estes podcasts, normalmente é uma boa maneira de, pelo menos, ter acesso a esta informação mais detalhada e depois estar mais preparado para todos os debates, ok? Eu não estou a dizer, tipo, basicamente, eu estou a dizer que a primeira secção é absolutamente essencial, a segunda secção é talvez, ou seja, facultativa, mas eu altamente aconselho a que pelo menos tenham alguma rotina de investigar
mais detalhadamente sobre que tipo de conflitos geopolíticos é que existem e quais é que são as suas nuances e os seus detalhes. Ok, mas depois disto, vamos então ao que interessa, que é o que é que vocês fazem quando encontram uma dessas emoções? Eu tenho o meu método de Know Your Game, que implica 4 perguntas, mais uma. A mais uma está no próximo slide. Que basicamente vos vai ajudar a pelo menos entender qual é que é o campo de batalha, entre aspas, ou seja, o que é que vai estar o que é que vai estar desculpa, estou agora a ler o chat, mas o que é que vai estar em jogo e como é que vocês podem utilizar da maneira mais eficaz essa informação. Eu estou agora a ler o chat porque não foi no tornado. Evitar a paywall, pois. Eu não vou dizer aqui formas ilegais de evitar a paywall, até porque eu não achei bem. E as paywalls deste tipo de fontes realmente é complicado, mas a minha estratégia ultimamente tem sido realmente focar nos podcasts, porque o The Economist tem um podcast chamado The Intelligence e outros podcasts onde simplesmente leia. Basicamente é uma espécie de audiobook de alguns artigos selecionados. O The Economist Select. Exatamente, é o podcast The Economist Speaks, que normalmente vocês conseguem ter acesso a alguns artigos bastante interessantes sobre o que está a acontecer. Enfim. Mas pronto, infelizmente, mas o que eu estou a dizer acerca deste tipo de informação é, pelo menos, tentam encontrar esta informação e lá está. É mesmo importante que, se vocês tiverem este conhecimento, vocês vão ter uma vantagem comparativa nos debates bastante grande. Mas agora, vamos exatamente ao que é que se pode fazer quando nós temos estas noções. A primeira pergunta que se calhar vocês devem ter logo em mente é, no geral, o que se passa, certo? Ou seja, imagina, de repente, uma moção sobre qualquer... Vamos, mesmo a uma coisa tipo extremamente mínima. Ou seja, uma moção sobre, vamos dizer, a Moldávia. E vocês, não conheço nada da Moldávia. A primeira coisa é, o que é provável se passar aqui nesta região e quais é que são os próprios dilemas? Ok, historial, vamos passar, tipo, quais é que são as características da região? Ok, aquilo é no leste europeu, provavelmente é uma região mais comparativamente empobrecida aos seus vizinhos. Historial tem seus conflitos, claramente a Moldávia foi da União Soviética, portanto, deve haver aqui alguma coisa que possa ser relevante. E o que é que está a acontecer agora? Na região. Provavelmente na Moldávia, ninguém vos obriga a saber exatamente. Este aqui foi um exemplo teórico. Eu não sei nenhuma noção sobre a Moldávia, para dizer a verdade. Mas eu acho que o que é razoável interpretar logo ao início é que, se nós estamos a falar da Moldávia, provavelmente vamos estar a falar de países também semelhantes à Moldávia, portanto, a região, o que é que se passou lá. Vocês têm imediatamente todo o conflito ucraniano e qual é que é o problema que tipo de problemas é que a Ucrânia teve com a Rússia. Provavelmente vai ter alguma coisa a ver. Se vocês souberem mais ou menos, sabem que na Moldávia existe uma região que é a Transnistria, que no fundo é mais ou menos cessionária, é mais ou menos um conflito congelado, talvez semelhante ao da Ucrânia. Portanto, mesmo que vocês não conheçam muitos detalhes sobre esse mesmo conflito, pelo menos tenham uma noção geral do que é que possa ser e o que é que pode estar em questão e quais é que são os exemplos ou quais é que são situações semelhantes que vos ajudem a, pelo menos, fazer uma certa comparativa e enquadrar aquilo que nós estamos a falar dentro da própria região e das problemáticas da região. Portanto, o que é que se passa? E depois também implica conhecimento ou seja, quais é que são os eventos mais recentes. E para isso, vocês têm que ter todo o trabalho anterior, ou seja, todo o trabalho de, sei lá, saber o que é que se passa no mundo, ter mais ou menos noção do que é que lá está, dos últimos acontecimentos. E, portanto, basicamente, isto é a primeira pergunta que vocês vão ter que fazer e vão ter que... Isto não vos pede para especificarem muito. Eu acho que nesta primeira fase evitaria especificar muito, mas é só mesmo... Isto pode parecer muito simples, mas é extremamente importante porque ajuda-vos a saber o playing field e ter mais ou menos noção de quais é que são os pontos centrais e os pontos importantes. Segunda pergunta é quem é que são? Ou seja,
Nós aqui o que vamos procurar é quem é que são os atores envolvidos nesta região, ou neste conflito, ou neste contexto. Portanto, nós podemos primeiro identificar atores estatais, ou seja, são aqueles que são efetivamente Estados, estamos a falar de países e afins, portanto, que poderiam ter interesse nesta região. E aqui nós podemos claramente dizer os países da União Europeia no geral, até, apesar da União Europeia não ser verdadeiramente um Estado, se nós estivermos a falar da vizinhança da União Europeia, podemos vê-lo como um ator intermédio ao estatal, portanto, enfim, há que haver estas nuances, ou seja, porque é que é importante estas nuances? Porque depende exatamente da capacidade de ação destes Estados dentro da região, ou seja, tens que saber exatamente como é que eles são e porque é que estão envolvidos, ou porque é que podem estar envolvidos nesta situação. Por exemplo, a União Europeia pode estar envolvida porque realmente é logo em vizinhança, a Rússia pode estar envolvida porque a Moldávia, eu estou a pegar só na Moldávia porque, enfim, isto não está ligado a nenhuma moção, mas é só mesmo para dar um exemplo de que tipo de maneiras é que nós podemos ver que as coisas podem acontecer. Portanto, nós temos a Rússia, que de certeza tem interesses regionais, mas isso que já vamos para os interesses, mas talvez fazer uma lista de que tipo de atores é que existem e principalmente quais são os principais atores que vão ter mais proeminência e que vão ter mais relevância ali. Depois disso, para além dos atores estatais, também existem atores não estatais. E atores não estatais podem ser ONGs, podem ser organizações internacionais, como por exemplo o OECD, ou qualquer, por exemplo, Amnistia Internacional, uma NGO, mas também podem ser eventualmente milícias armadas, podem ser simplesmente grupos da sociedade civil, podem ser até eventualmente lá está, aqueles atores que não são nem estatais nem não estatais. Eu, por exemplo, poderia incluir talvez se estamos a falar da Moldávia, talvez tipo a autoridade da Transnistria como provavelmente um destes lá está, intermédios, mas é importante que vocês façam uma lista exatamente de quem é que está envolvido neste conflito. Depois de vocês terem mais ou menos uma noção de quem é que está envolvido e quem é que não está envolvido, quem é que está mais presente, vocês têm que saber exatamente porque, não só porque é que estão envolvidos, mas quais é que são os interesses desses atores. Portanto, nós estamos a falar aqui das motivações e origens destas motivações. Reparem que podem ser motivações económicas, religiosas, o que é que seja. Isto para ambos atores estatais e não estatais. Porque reparem, se nós estivermos a falar de conflitos na África subsaariana, muitas das vezes existem atores não estatais que têm um interesse económico em manter um estado de conflito constante, exatamente porque estão a beneficiar economicamente da instabilidade e da ausência de um Estado central que controle exatamente os recursos e, portanto, têm um incentivo para manter um Estado em constante guerra. Portanto, podem dizer que um certo autor estatal tem interesses económicos, mas é claro que os mais óbvios que vão ter interesses económicos vão ser os Estados próprios, os próprios Estados que têm o interesse em promover certos tipos de economia, em explorar certos tipos de recursos. Outros, desculpem, esqueci-me disto, isto também é bastante importante, outros atores não estatais são os atores mais corporativos. Ou seja, estamos a falar de grandes empresas que provavelmente têm uma agência própria, que está independente dos Estados e que provavelmente também podem ter certos interesses dentro de certos conflitos, dentro de certos Estados ou em certas situações. Portanto, vocês também têm que ter exatamente em conta este tipo de atores não estatais. Depois, quais é que são os interesses regionais e globais desses mesmos atores? Ou seja, tipo, vocês partem das motivações desses atores. Por exemplo, qual é que seria a motivação da Rússia no caso da sua vizinha? Eu estou a utilizar muito a Rússia, mas tipo, enfim, até porque acaba por ser mais ou menos a minha área of expertise. Quais é que são os interesses da Rússia, interesses da União Europeia, quais é que são os interesses da África, da Coreia do Norte, Coreia do Sul, qual é que é o interesse da China numa certa região, porque é que têm estas motivações, que são todo tipo de coisas que vocês têm que ter noção para depois utilizar dentro do debate. Depois,
as motivações mais vagas passam a interesses regionais e globais dentro daquele próprio conflito. Portanto, podemos dizer que os interesses regionais da União Europeia é manter a paz na sua vizinhança, os interesses regionais da África, da Coreia do Norte, é manter a sua relevância internacional e provavelmente manter a sua existência, que isto acho que é algo que pelo menos dá uma lógica de causa-consequência e ajuda a explicar porque é que estes atores vão agir com determinados estímulos em determinadas situações. E depois, no final, muito importante mesmo, é saber qual é que é, ou seja, se vocês estiverem já a póquer, é saber qual é que é o jogo, ou tentar interpretar qual é que é o jogo destes atores. Ou seja, qual é que é a mão que tem. Se é uma mão forte, é uma mão fraca, se é uma posição de impor regras, ou se não tomam uma posição muito de impor regras, porque este fator vai influenciar muito e vocês conseguem explicar porque é que pode influenciar muito a atuação desse mesmo ator perante certos acontecimentos, certo? Mas pronto, essencialmente respondem exatamente quem é que são estes atores e o que é que eles querem, quais é que são as motivações e a sua posição de fraqueza. Depois, por fim, fica também aqui, ou seja, pegando nestes mesmos atores, vocês têm que perguntar o que é que eles podem fazer. Ou seja, isto aqui é a quarta pergunta que vocês têm que fazer. Quais é que são os instrumentos e quais é que são os mecanismos que cada ator tem para atingir os seus objetivos, ou as suas intenções, ou os seus interesses na região, face aos outros atores, certo? Portanto, o que vocês estão a ver é quais é que são as motivações, o que é que eles querem e que tipo de instrumentos é que têm e como é que os vão utilizar face a certos acontecimentos, certo? E reparem que depois disto, quando vocês começam a montar este mapa de atores, com cada um com as suas próprias intenções específicas, cada um com a sua posição de fraqueza ou força e com os seus próprios instrumentos, vocês conseguem mais ou menos, para um lado ou para o outro do debate, tentar ver como é que um acontecimento consegue desencadear uma cadeia de eventos baseada exatamente nas intenções dos atores e na sua posição e nos seus instrumentos de atuação. Por exemplo, vamos pegar aqui nos mecanismos de ações estatais. Ou seja, promoção de narrativas. O que é que eu quero dizer com esta promoção de narrativas? No fundo, acaba por ser também uma componente do que é a geopolítica, porque a geopolítica não é apenas a ação no terreno e não é apenas conflitos, também é a definição de narrativas e definição, lá está, de uma posição de legitimação dentro do sistema internacional. O que eu quero dizer com isto? Quero dizer que nós podemos dizer que, por exemplo, a China tem uma política de soft power muito forte no que toca ao que é a proteção da sua integridade territorial. E que isso vai afetar como é que outros atores, no fundo, interpelam a China, porque o que nós podemos dizer aqui é que a China, regra já está com uma posição bastante forte, quer economicamente, quer militarmente. Tem esta maneira de, ou seja, exatamente por causa de ter essa posição forte, tem capacidade para impor uma certa narrativa. Isto é um dos instrumentos que a China pode utilizar e esta narrativa faz com que, por exemplo, seja muito difícil qualquer país questionar as práticas internas de discriminação por parte de minorias étnicas dentro da China, como está a acontecer com os uigures, etc. Mas nós podemos dizer que um dos mecanismos de algumas entidades mais ocidentais, como por exemplo a União Europeia, pode ser tentar criar uma contranarrativa de, pelo menos, expor exatamente este tipo de ações. É exatamente o que acontece com, por exemplo, a União Europeia, sei lá, oferecer o prémio Sakharov a um prémio de proteção de direitos humanos a um ativista uigur e ter instituições constantemente pronunciarem contra este tipo de discriminação. Isto aqui tudo, a essa altura, acaba por influenciar como é que os países se relacionam e, apesar de muitas vezes, dentro dos debates serem mais ou menos esquecidos, ou, no fundo, postos de lado, a grande vantagem deste tipo de mecanismo é que os custos para o implementar são perto de nulo
e, apesar de ser mais difícil de provar que tem algum impacto, a partir do momento em que se consegue, pelo menos há o ponto de que com pouco esforço consegue-se alguns resultados. Mas pronto, existe todo uma outra panóplia de atores de mecanismos de ação estatal, como a própria diplomacia. A diplomacia, em fins, muitas vezes tem por ponto de partida uma certa cooperação estratégica em certas áreas, lá está, por exemplo, regra geral desta cooperação, muitas vezes, aliás, demasiadas vezes, na minha opinião, mas isso aqui já entrar no foro pessoal, acaba por ter um teor extremamente económico, ou seja, estamos a falar de diplomacia que depois permite ter maior facilitismo em termos de trocas comerciais, ter diplomacia para atingir certo tipo de investimentos num sítio ou num outro sítio, ter representações em vários países é importante porque acaba por aumentar a presença de um certo ator estatal noutros atores estatais, e isso exerce certo tipo de influência, que pode ser muito bem explicada, mas acaba por ser mesmo assim um mecanismo que tem bastante, ou seja, é mais difícil provar impactos concretos por esta via, mas também acaba por ser um mecanismo que não oferece muitos custos para quem o implementa e, portanto, acaba por ser um mecanismo mais fácil de dizer que tem poucas contraindicações. E neste momento já estamos a avançar agora para algo que já começa a ter mais impacto. Começamos com as sanções económicas. Quanto às sanções económicas, há vários tipos de sanções económicas que podem ser feitas. Reparem que com diferentes impactos. As mais comuns são sanções económicas direcionadas a certos indivíduos perto de certos centros de decisão, para, no fundo, pressionar estes centros de decisão de um certo Estado a agirem de maneira diferente. Como, por exemplo, neste momento, o Ocidente, no geral, tem sanções impostas à Rússia, direcionadas a vários oligarcas perto do Kremlin. E essas sanções envolvem, por exemplo, congelamento de património, por exemplo, património não só financeiro, mas também imobiliário dentro dos países que implementam as sanções. Por exemplo, imensos oligarcas russos não conseguem aceder ao seu próprio património financeiro que está na City de Londres. Isto exerce, de certa maneira, alguma pressão dentro da própria ator estatal, de maneira que possa agir de uma maneira diferente perante uma certa região. Foi exatamente isto que aconteceu, foi exatamente isto que se tentou, e a sua eficácia depende, lá está, de ator para ator. Às vezes resulta, às vezes não resulta. Outro tipo de sanções são sanções mais sectoriais, ou seja, em que não são só direcionadas a certos indivíduos, mas são não são só direcionadas a certos indivíduos, são direcionadas a certos setores económicos desses países. Foi exatamente o que aconteceu com o caso do Irão, certo? Nós temos exatamente porque o Irão queria desenvolver armas nucleares, a comunidade internacional juntou-se e fez uma sanção, principalmente ao setor da exploração petrolífera, que efetivamente piorou drasticamente a economia iraniana. E isto, antes de surgir o Trump e na altura de Obama, é perfeitamente possível ligar este tipo de sanções económicas a uma mudança de atuação por parte do Irão, que levou ao que o Irão aceitasse muitas condições de vigilância sobre enriquecimento de urânio e de supervisão de todo tipo de atividade mais na área da exploração da energia nuclear. E, portanto, nós conseguimos claramente dizer, apesar de ter custos económicos para ambos os lados, os custos económicos são dispares e isso faz com que certos atores tenham um mecanismo mais eficaz para, efetivamente, mudar a atuação de um certo ator perante isso. E eu estou a receber aqui um telefonema que não vou poder atender agora, peço desculpa, mas continuando esta lógica. Depois, existe também outro tipo de sanções económicas que normalmente são as menos utilizadas, que são sanções económicas mais completas, em que também se sanciona, ou seja, também se impede trocas comerciais de produtos mais básicos. Isto aconteceu historicamente
eu penso que foi no Iraque, mas foi nos anos 90, e desculpem, a minha história também já está um bocado a falhar-me, mas que na altura causou imensa fome e tem um grande problema normalmente porque é que não são utilizadas muitas vezes, porque este tipo de sanções, apesar de serem extremamente destrutivas para o próprio país, como normalmente são direcionadas a certos países mais totalitários, mais autoritários, o que acontece é que existe toda uma elite que consegue minimamente sobreviver, existe toda uma criação de narrativa interna, isto aqui é um outro instrumento que o Estado tem, narrativa interna que os Estados utilizam para culpabilizar os Estados Unidos, culpabilizar quem está a fazer estas sanções, para, no fundo, se desculpabilizarem de toda a catástrofe económica e para, no fundo, se protegerem da própria população, mesmo que esteja a passar fome, nunca lhes vai atribuir culpa. E reparem que isto aqui, lá está, estou a provar que mesmo que este mecanismo de criação de narrativas seja de pouco custo, muitas vezes tem alguns efeitos e tem maior eficácia quanto mais controle da comunicação social o Estado tiver, quanto mais totalitário o país for. Portanto, não é um mecanismo que possa ser ignorado e que, no fundo, acaba por retirar a eficácia destas sanções mais drásticas. Mas pronto, passando então à parte mais complicada, que é a intervenção militar. Isto aqui provavelmente é o mecanismo de atuação estatal com mais custos, porque não só as intervenções militares são caras, não só causam um deteriorar do capital político interno, principalmente das democracias liberais ocidentais, porque as guerras normalmente têm uma má opinião pública e têm um efeito bastante negativo ou seja, quanto mais durarem, mais impopulares ficam, porque, enfim, tem todo o efeito dos caixões dos soldados chegarem a casa e isso fazer uma pressão interna enorme para que isso deixe de acontecer. Mas existem vários tipos de intervenção militar. Existe a intervenção militar dentro com legitimidade internacional. Normalmente tem um mandato de R2P, que é Responsibility to Protect. Isto é algo que está previsto nos mecanismos das Nações Unidas para a resolução de conflitos, que é, no fundo, um mandato muito limitado, uma intervenção militar, que serve para proteger comunidades que estão em conflito e serve essencialmente como deterrent, ou seja, como está-me a faltar a palavra em português, mas eu assumo que vocês entendam, mas como impedimento. Eu sei que há uma palavra em português para isto, mas de qualquer maneira serve como deterrent para que haja um eclodir de conflitos regionais. Muitas vezes apenas manter lá uma presença militar acaba por ser suficiente para reduzir exatamente os confrontos violentos entre os outros vários atores que existem. Depois, é claro que este tipo de intervenção tem mais legitimidade porque acaba por ser algo aprovado por uma comunidade internacional e legitimado pela própria comunidade internacional. No entanto, acaba por ser bastante limitado em termos de ação, porque para obter essa legitimidade internacional muitas vezes não existe um mandato mais interventivo e provavelmente um dos exemplos onde isto correu mal foi exatamente no massacre de Srebrenica, onde de facto havia lá uma missão holandesa que tinha a responsabilidade de proteger ou que fazer deterrent, mas exatamente pelo mandato ser extremamente limitado, acabaram por não agir e mesmo assim permitir que houvesse um massacre mesmo ao lado dessa mesma missão militar. Portanto, tem todo tipo de problemas. Depois passamos já a intervenções militares mais à rebelia da ordem internacional, e isso normalmente tem um outro tipo de missões, sei lá, de treinar forças militares mais locais, provavelmente também temos intervenção militar através de proxies, onde se utiliza atores não estatais locais para, no fundo, lá está. O que acontece na Síria é exatamente isso, ou seja, temos todo um conjunto de atores não estatais que os Estados ativamente promovem e que ativamente armam para, no fundo, atingir certos objetivos estratégicos dentro daquela região. E depois tens uma intervenção mais boots on the ground, mais interventiva, como aconteceu no Afeganistão e no Iraque, muitas vezes com diferentes níveis de risco,
seja através de ataques aéreos, seja através de militares mesmo, e até mesmo depois, tipo, o grande problema desse tipo de intervenções não está necessariamente na sua eficácia, ou seja, também está na sua eficácia porque acaba por ser mesmo, provavelmente é mais eficaz para ver uma mudança radical de paradigma daquela região. No entanto, se vocês num debate forem apoiar este tipo de intervenções, têm que ter em conta que uma das grandes externalidades negativas deste tipo de intervenção acaba por ser depois vocês têm o burden do state building, ou seja, não tem que só de lidar com isto durante um conflito, tem que pensar também no pós-conflito, como é que é provável que, mesmo pós-conflito, em que tem que se reconstruir todas as infraestruturas do Estado, em que tens que reconstruir todas as instituições que não sabes se vai ser aceito pela própria sociedade civil, vocês têm que assumir o burden de que provavelmente isso vai ser difícil, mas têm que fazer a comparação desse end goal com aquilo que vocês tentam resolver e porque é que aquele problema que vocês vão tentar resolver é comparativamente pior, certo? Isto aqui são para os mecanismos de ação estatais. Os mecanismos de ação não estatal são várias coisas, sei lá, se estamos a falar de NGOs ambientais ou NGOs humanitárias, tens todo tipo de lobbying para que certas políticas estatais tenham efeito. Isto implica campanhas e ações humanitárias. As ações humanitárias são mais no terreno, ou seja, que implicam também uma coordenação com as autoridades, quer locais, quer da comunidade internacional, mas que lhes deem algum tipo de proteção, mas ações humanitárias acabam por ser ações como, por exemplo, a Amnistia Internacional tem, às vezes a Unicef, onde criam missões em vários países para proteger os mais vulneráveis das externalidades negativas dos conflitos armados. É claro que para atores não estatais diferentes, também há mecanismos diferentes. Nós estivemos a falar de milícias armadas e grupos terroristas. Nós podemos dizer que instrumentos que eles têm são de guerrilha ou de terrorismo doméstico ou métodos menos convencionais que não seguem a Convenção de Genebra. E, portanto, nós podemos dizer que têm uma vantagem estratégica exatamente porque se forem provocados, os métodos deles vão ser extremamente pouco ortodoxos e vão ser extremamente destrutivos e não vão fazer distinção entre civis e militares. E, portanto, nós podemos dizer que este tipo de grupos de milícias têm estes instrumentos e precisam de ser lidados com essa noção em particular. Portanto, dentro de um debate, vocês podem simplesmente caracterizar este tipo de milícias como alguém que provavelmente vai causar danos se, no fundo, não forem, ou seja, dependendo da maneira como tu lidas com eles. Provavelmente podemos dizer que alguns grupos terroristas não vão querer negociar, outros vão, atenção, há toda aqui uma margem de manobra, principalmente estes grupos terroristas, alguns estariam dispostos a negociar caso isso envolvesse, por exemplo, troca de prisioneiros. Isso é algo interessante e vocês estão a explicar quais é que são as motivações de alguns para, no fundo, sentarem-se à mesa e como é que provavelmente certos grupos armados iriam aceitar amnistia caso, de facto, ok, um site muito fixe sobre drones no Paquistão. Sim, drones é interessante. Porque isso. Ok, já estou a ler agora os vossos comentários. Mas só concluir, portanto, por exemplo, o que acontece com as Farc e com o governo colombiano, exatamente é a interação entre uma guerrilha armada e uma entidade estatal, sendo que um dos interesses claros é a troca de prisioneiros e depois aí pode-se negociar cessar-fogos, pode-se negociar paz através de mecanismos como, por exemplo, amnistia de certos guerrilheiros e por aí fora, o que é uma lógica bastante interessante de se ter em conta. Quanto ao Paquistão e os drones, isto é bastante interessante porque existe, de facto, uma capacidade militar, principalmente das economias mais envolvidas, e que utilizam tecnologia de ponta para, no fundo, eliminar alvos. E o que acontece com o Paquistão, sim, é uma espécie de vazio legal muito estranho, porque o governo paquistanês, no fundo, não pode executar os seus próprios cidadãos sem ter, pelo menos, uma tentativa de
de julgamento, ou seja, sem passar pela justiça, o que no fundo faz com que provavelmente seja muito mais difícil apanhar os grupos terroristas ou os cabecilhas terroristas, enquanto os Estados Unidos, teoricamente, no fundo, não podem fazer ataques no outro país, não é? Porque vai completamente contra o direito internacional. Só que há uma espécie deste acordo tácito entre o governo paquistanês e os Estados Unidos de como os Estados Unidos podem continuar a utilizar drones e o governo paquistanês, cada vez que há um ataque de drone, diz: epá, isto foram os Estados Unidos no combate com os terroristas. Os Estados Unidos dizem: não, temos aqui é com permissão do governo iraniano. E, portanto, há um vácuo de culpabilização, ou seja, basicamente há todo um vazio legal que permite que esta situação aconteça. Isto é bastante interessante. Obrigado por trazeres. O que é que está aqui mais? Qual é a razão dos turcos estarem contra os curdos? Eu muito gentilmente remeto esta pergunta para todo tipo de investigação que vocês possam fazer. O assunto não é simples e, atenção, vocês conseguem, dentro de um debate que vocês têm 7 minutos para o vosso discurso, 14 minutos no total para a vossa equipa, vocês têm que, no fundo, lá está, isto acaba por ser, o que é que se passa? Provavelmente, se nós estivermos a falar da Turquia, nós sabemos que existe um desentendimento histórico entre os curdos e os turcos. Podem falar exatamente da concepção tipo, do Estado da Turquia, como foi muito baseado na identidade turca e no que é no turco. Tipo, por exemplo, os grandes fundadores da democracia turca é o Atatürk, que literalmente se traduz para o pai dos turcos. E que a sua aceitação por parte de certas minorias nunca foi aceita. Também existem certos elementos problemáticos de alguns grupos guerrilheiros de curdos que são mais violentos, que, as explicações podem ser várias, mas nunca há uma explicação. Sim. Ok. Ok. Mas então, dos conflitos de legitimidade internacional, dos não estatais e uma ação estatal. Sim, exatamente. Ok. Madalena. Claro. No fundo, nos conflitos, ou mesmo que os Estados Unidos entrem em guerra com um país à revelia do Conselho de Segurança das Nações Unidas, como aconteceu com o Afeganistão, como aconteceu com o Iraque, principalmente com o Iraque, mesmo assim estão sujeitos a todo tipo de processos internacionais, tipo, caso não cumpram com o Tratado de Genebra. Também tem um incentivo. O que podes dizer é que provavelmente, se calhar, o que acabou por acontecer no Iraque foi que houve casos de tortura de prisioneiros, tortura mesmo, que vai completamente contra todo o Tratado de Genebra, mas que os Estados Unidos saiu impune porque protegeu muito os seus próprios soldados. Os soldados acabaram por não ser verdadeiramente julgados, acabaram por ser facilmente perdoados e depois o Tribunal Penal Internacional não tinha capacidade, claramente, ou não tinha soberania, vamos falar assim, para de facto impor sanções aos Estados Unidos. Os Estados Unidos conseguem receber. É claro que vocês podem sempre dizer que quanto mais estes Estados não respeitarem a Convenção de Genebra, mais suscetíveis estão no fundo, contestação interna. Vocês podem dizer que quanto mais atrocidades cometerem, menos popular é as intervenções militares e muito mais provavelmente vai haver mais pressões internas para que estas intervenções acabem. A maior porcentagem dos curdos. Ok, eu vou passar um bocado esta parte dos curdos. Sim, ok. Ok, pronto, mas no fundo vocês estão a ver exatamente que nesta última pergunta há muito que vocês podem dizer sobre os mecanismos e como é que eles interagem com as motivações, etc. Vamos passar exatamente para o mais um. O que é que eu quero dizer com isto com mais um? Ok. Porquê isto não está a passar para o próximo slide? Já está, ok. Choose your burdens wisely. Eu não consigo este ponto é dos mais importantes que vocês podem ter, porque eu já vi muitas vezes, muitas equipas, demasiadas equipas cometerem exatamente o mesmo erro. Por exemplo, numa moção sobre como é que ou seja, se vale a pena ou não em zonas
muito segregadas de Israel, criar escolas mistas entre israelitas e palestinianos. Por favor, não me digam que esta medida vai resolver o conflito israelo-palestiniano, porque eu garanto-vos que não vai. E há muita tentação para simplesmente pegar num conflito e dizer que a vossa proposta ou do vosso lado é a única forma de realmente resolver todo o conflito e criar paz, etc. Duas coisas quanto a isto. Provavelmente não vai resolver o conflito, não vai resolver nenhum conflito. E segundo, provavelmente há méritos do outro lado também que possam pelo menos atenuar os conflitos. O que é que eu quero dizer com isso? Quando vocês estão a analisar uma noção de geopolítica e existe um conflito, vocês vejam exatamente o que é que vocês conseguem fazer dentro desse mesmo conflito. Se vocês conseguirem melhorar um bocado e comparar que esse melhoramento é bom, já é algo, do que propriamente dizerem que vão resolver o conflito, porque depois dá-vos um burden enorme para provarem que vocês realmente vão conseguir e é muito provável que vocês não conseguem e ficam muito vulneráveis a ataques do outro lado, simplesmente a provar porque é que muitas coisas podem correr mal no vosso modelo, certo? Portanto, o que eu tenho aqui é, não vão pela paz mundial ou regional, vão, por exemplo, por esta política leva a menos violência. Se nós fizermos uma intervenção militar com o mandato de Responsibility to Protect, muito provavelmente certas comunidades vão conseguir ter mais agência porque não vão ter, vai haver mais segurança nas ruas, vendo mais segurança nas ruas, essas comunidades podem se emancipar mais facilmente e, portanto, vale a pena correr os riscos e só meter lá. Mesmo que não conseguimos evitar o conflito maior, mesmo se continuar a haver guerra, ao menos certas comunidades vão existir com menos violência nas ruas. Outra, pronto, se isto cria mais oportunidades de mais emprego, porque permite mais investimento nas infraestruturas, é bom, porque certas comunidades vão ser beneficiadas. Se isto prevenir certos conflitos ou guerras, ou seja, se através de sanções económicas obrigarmos certos Estados a negociarem em vez de criarem guerrilhas ou tiverem ofensivas militares, provavelmente isto já é algo bom. Se vocês conseguem dizer que há todas umas tensões que podem levar a que haja um conflito e vocês conseguem provar que isto vos previne-se a algum tipo de conflito futuro, é melhor, mas claro que vocês não vão conseguir acabar com os problemas estruturais que aquela região tem. No máximo podem atenuar e por fim, lá está, reduções de tensões entre várias comunidades, por aí fora. O que eu quero dizer com isto é, procurem aquilo que é para o discador mais realisticamente e portanto é exatamente o que eu quero dizer. Tipo, eu acho que se vocês e isto eu meti no fim esta parte, mas provavelmente eu começo a pensar nisto já quando tenho mais uma já depois de responder à primeira pergunta que eu mostrei atrás, portanto já depois de perguntar o que é que se passa aqui, já estou mais ou menos a pensar em que tipo de, ou seja, que tipo de problemas é que eu consigo resolver e qual é que é a cedência que eu dou para o outro lado. Ou seja, se eu digo que eu quero reduzir a violência em certas regiões, posso conceder que provavelmente isto vai levar a que haja uma maior narrativa anti-Ocidente e provavelmente, se calhar, haja um aumento esporádico de talvez ataques terroristas noutras regiões. Mas que mesmo que isso aconteça, o aumento desses ataques terroristas que já acontecem no status quo não justifica, ou seja, não é tão mau como aquilo que essas populações neste momento passam, que são cada vez mais tipo, que têm os familiares a morrer, que não conseguem ter uma vida, não conseguem ter uma emancipação, portanto mais vale haver isto. Não sei o que é que vocês estavam a falar de autodeterminação. Ok. Pois, tipo, até por causa dos curdos. Ok. Sim, pessoal, lá está. O meu melhor conselho que eu vos posso dar é, tipo, ganhem interesse por este tipo de temáticas, leiam análise e artigos de análise sobre estas temáticas, vocês vão ganhar assim, eu podia estar aqui a falar de todos os conflitos e mais alguns, e dar o máximo de detalhes que eu sei. Aliás, eu podia estar a explicar tipo, como é que é toda a relação União Europeia de Rússia e através do gas politics, porque eu tenho bastante conhecimento detalhado sobre isso, só que eu acho que seria-vos mais útil, pelo menos, dar-vos as ferramentas para vocês mesmos
para vocês mesmos irem sabendo disso e talvez, tipo, lá está, estas 4 perguntas mais este tipo de ideia para interpretar estas emoções. E, portanto, basicamente é isto tudo que eu vos tenho a dizer por agora. Exatamente, vídeos no YouTube que resumem os conflitos. Agora, eu peço que vocês também utilizem os vossos microfones, porque eu tenho uma sugestão, que é, eu tenho aqui várias moções que envolvem geopolítica e relações internacionais no geral. Eu quero que nós, em conjunto, tentemos, isto aqui já é a segunda parte, portanto já estamos a passar para a segunda parte, tentemos interpretá-las em conjunto e responder àquelas 4 perguntas e ver o que é que nós tentamos resolver. Vocês estão prontos? Sim. Ótimo. Portanto, ok, bora lá. Pronto, por favor, tipo, participem o máximo possível, que isto seja mais uma espécie de conversa. Eu vou tentar manter o máximo calado possível. Eu quero que sejam vocês tentar aplicar isto que acabaram de ouvir nestas próximas moções. Portanto, primeira moção. Ok, não, tipo... ok, primeira moção e não me passou o... então, o que está a passar aqui? Ok. Esta casa apoia a retirada das bases da NATO dos países bálticos. Ok, pessoal, o que é que se está a passar aqui? É uma resposta, ou seja, tipo, as bases da NATO, supostamente... primeiro vamos começar então com aqueles 4 pontos, não é? O que se passa. Sim, Características da região. Então, características da região. É uma região muito insegura, porque há sempre a tentativa de não é anexação, mas em termos históricos, há aquela parte da Rússia tentar anexar os países bálticos. Ok. Há uma tentativa de passar uma narrativa, ou seja, a Rússia tenta passar uma narrativa e tenta utilizar alguns instrumentos, por exemplo, ataque cibernético na Estónia, pronto, coisas assim, para tentar fazer com que as instituições desses países não sejam tão confiáveis pelos cidadãos. Ou seja, pronto, depois há o historial, sim. O que é que está a acontecer neste momento? Neste momento, tu tens uma tentativa, não é de agressão, mas uma tentativa de... Primeiro, tu tens que ver que há uma ameaça, há sempre aquela ameaça de a Rússia vai tentar... Sim. Descreve como é que esta ameaça se materializa e porque que... e porque que... Ou seja, uma das coisas que nós podemos dizer é que existem bases da NATO nos países bálticos, certo? Exato, sim. Eu acho que é a coisa mais óbvia que nós podemos tirar desta moção. Porquê é que estas bases da NATO são relevantes para aquilo que nós queremos discutir? Porque elas basicamente garantem a independência desses países. Garantem? Ou também, garantem, não, mas imagina, por exemplo, se esses países não tiverem essas bases da NATO e forem invadidos pela Rússia, os Estados Unidos podem não intervir porque não são, ou pronto, a NATO pode não intervir porque não tem lá os militares das outras... Sim. Basicamente, podemos dizer que estas bases da NATO para os países bálticos dão uma espécie de, pelo menos, um sentimento de segurança, ou pelo menos serve como deterrent, ou como desincentivo, lá está a palavra que eu queria, desincentivo para que haja certas intervenções, certo? Como é que estas bases da NATO são vistas pelo outro lado, por parte da Rússia? Podem ser vistas como uma tentativa de ingerência na segurança da Rússia, porque... Ok, certo. Okay. Ou seja, tu tens várias... Sim, força, André. Sim, continua. Pronto, tu tens várias bases e tipo, o conceito da Rússia é que quantas mais bases, ou melhor, as bases como estão perto do território podem intervir nesse território. E nós temos que pensar que a Rússia tem imensas fronteiras com imensos países. Não é bem intervir, mas supostamente eles dizem que pode ser uma forma de... Nesta primeira pergunta, nós temos que ver mais ou menos o contexto geral, ou seja, não tanto aprofundado. Basicamente, nós podemos dizer que sim, a região de facto é problemática, de facto tem havido historicamente, ou seja, os países bálticos são antigos países da União Soviética, com culturas distintas, podemos dizer isso, e que, regra geral, tipo, a região em geral tem sido, no fundo, tem tido alguma instabilidade. Podemos pegar na Ucrânia, ou seja, tipo isto que envolve muita Rússia, certo? Mas isto
no geral. Acho que tipo, não precisamos de ir muito mais para além de termos um cenário geral nesta primeira fase, mas tipo, tem que ser algo mesmo muito tipo, imediato, certo? Para vocês, tipo, é um enquadramento, o que é que nós estamos a falar, quais é que são os países bálticos, Letónia, Lituânia, tipo, a Rússia, por aí fora. Ok. Só respondendo isto então ao Amaral, tenho certos documentários, recomendações de documentários, filmes, sim, mas não os tenho aqui neste momento. Mas eu posso procurar depois passar-vos também. Agora, tipo, quais é que são os atores? Alguém quer responder quais é que são os atores, uma lista de atores que estão aqui, neste enquadramento da região? Podemos ter vários atores, tipo, temos a Rússia, temos os países bálticos, temos os restantes países da NATO, ou pronto, a NATO é um ator. A União Europeia pode. A União Europeia aqui não é um ator, pode não ser um ator. Tem os estados, os países sim, que são, de regra, democracias mais recentes ou pouco sólidas. Ok. Sim, ok, isso é interessante, porque já estamos a entrar na descrição de que tipo de força e que tipo de influência que cada um dos atores tem. Sim, eu acho que tipo, o ator mais provavelmente menos estatal aqui seria realmente a NATO, que é uma organização internacional de defesa. A União Europeia, penso, também pode ser incluída, aliás, essa altura deve ser incluída porque também serve como um mecanismo a explicar porque é que a União Europeia tem certos interesses em não deixar que a instabilidade estale. Eu acho que aqui há um ator importante, que é tipo as comunidades russas, por exemplo, dentro dos países bálticos, as comunidades russófonas dentro dos países bálticos, sim. que, pronto, apesar de ter no fundo, poucos instrumentos de ação, existem e provavelmente acabam por ter relevância dentro da própria emoção. Ok, o Simão está a perguntar se estiveres enquanto esta moção, achas que valeria a pena fazer um caso sobre a possível utilidade ou não destas bases enquanto dissuasão da influência russa nestes países? Sim, eu acho que claramente que sim. Eu acho que um dos pontos é temos as bases da NATO e qual é que é o efeito que essas bases da NATO têm na região e já vamos ver como é que isto se liga tudo. Porque a altura quando vocês começam a ver os atores, Rússia, países bálticos, estados que provavelmente os países bálticos sim que são menos, ou seja, são democracias mais recentes e portanto têm talvez uma posição mais fragilidade. E como é que a existência destas bases NATO lá ou não, como é que isto influencia a região. E a partir daí nós temos que ver passar para tipo, quais é que são as motivações dos vários estados. Ok, alguém consegue dizer quais é que são as motivações da Rússia? A criar um buffer zone entre basicamente a Europa e eles, que no ponto de vista da Rússia, a Europa está a ficar cada vez mais próxima à sua capital, que é Moscou, que por si acaba por sentir-se mais ameaçado. Ok, sim, isso é interessante porque há aqui esta ideia de que, e de facto, de facto há uma percepção que as bases NATO estarem lá são muito próximas. Isto tem a ver com uma espécie de... podem explicar basicamente que existe esta desconfiança por parte da Rússia, por parte do Ocidente e por parte da NATO em particular, certo? Portanto, dá uma certa motivação para, no fundo, agir de uma certa maneira. Mais alguma motivação por parte dos Estados Bálticos? Eu não sei, mas se calhar, André, tu podes ajudar aqui numa parte, que é, imagina, eu acho que os países bálticos são importantes porque se calhar aquilo é a entrada para um mar. Ou seja, a Rússia pode sentir-se um bocado, pode começar a se sentir ameaçada porque se tu puseres lá bases, vai limitar completamente a tua, o teu potencial militar de avançares militarmente por mar. Ok. Então vamos lá ver isso. Sim, ok. Nós podemos dizer que certos Estados têm uma motivação geoestratégica e militarista na região, porque o controle de certo mar dá-me vantagens militares bastante consideráveis, certo? E, portanto, basicamente, nós podemos dizer que numa perspectiva talvez mais a médio e longo prazo, há um incentivo da NATO
e do Ocidente no geral, em que estes países estejam protegidos, porque em caso de houver guerra, o que, lá está, acaba por ser, lá está, difícil de provar, provavelmente é provável que haja guerra, mas de qualquer das maneiras que há um interesse em que certos, mesmo na eventualidade que isso exista, que certas posições estratégicas estejam asseguradas por um lado ou por um outro. Isto pode justificar que, no fundo, certos atores tenham interesse para que aquelas bases se mantenham lá. E isto é interessante porque isto é interessante porque prova, vocês estão a dizer que certos atores têm um interesse bastante forte e bastante explicado por uma lógica de causa-consequência para que essas bases estejam lá. Agora, lá está. E aqui, neste caso, aqui há uma dinâmica bastante interessante, que é, estão as bases da NATO lá. A Rússia, por ter esta desconfiança, acaba por utilizar um dos seus instrumentos, que é mobilização militar de uma forma bastante contida, mas acaba por, não sei se vocês sabem, mas muitas vezes a Rússia faz exercícios militares perto das fronteiras dos países bálticos, um bocado em resposta à ideia de terem lá as bases da NATO. E o facto de existirem estes exercícios militares na fronteira também faz com que os Estados bálticos se sintam mais inseguros e, portanto, que façam mais pressão para que essas bases da NATO estejam lá. Agora, como é que nós vamos debater esta moção? Portanto, nós temos, acho que neste momento, com a nossa conversa, já temos mais ou menos uma ideia geral de quais é que são as motivações de cada lado, quais é que são os atores, quais é que são as motivações dos atores e mais ou menos quais é que são os instrumentos. Os instrumentos podem ser sanções, acho que isso é o mais óbvio, certo? Podem ser interesses militares, eventualmente, há essa capacidade. Diz? Uma pergunta assim um bocado parva. Tendo em conta que a Rússia está em grande parte landlocked, também podemos dizer que a Rússia existe um interesse russo em ter o controle de algumas regiões do Báltico para conseguir ter acesso ao mar? A Rússia já tem acesso ao mar. Mas André, a diferença, por exemplo, de teres um enclave como Kaliningrado e tu teres tipo, acesso ao mar por São Petersburgo, por exemplo, é que São Petersburgo, durante muitas alturas do ano, tem gelo e não podem passar lá barcos. Claro, ótimo. Isso nada de comer-se para a Rússia. A Rússia tem acesso ao mar, mas é um mar que não é navegável durante algumas horas. Certo. Não digam, tipo, sim, mas tipo, quando vocês dizem landlocked, vocês têm que explicar em que situações é que existe uma desvantagem estratégica em não ter acesso àquele mar, certo? Não está necessariamente landlocked, mas claramente essa explicação é perfeitamente válida e é perfeitamente coerente dentro disso. Explica, muitas vezes, a motivação da Rússia de como agir e porque é que está a agir desta maneira aqui. Agora, a questão é, neste caso, será que vão ter incentivos, ou seja, incentivos para atuar um bocado mais para realmente ganhar esse controle? Não se sabe, mas lá está. É uma visão interessante que pode exatamente ajudar muito no debate, porque dá à adjudicação uma clara visão da razão porque a Rússia reage de certas maneiras. Ok, passando exato. Exatamente, já estão aqui a dizer coisas extremamente interessantes no chat. O Báltico, eu vou ler só mesmo para que fique também gravado e afins. O Báltico sempre foi uma zona importante para o acesso ao mar do ponto de vista russo, já que desde Pedro o Grande Moscou buscou acesso. Ok, sim, são todos pontos de análise que podem ser utilizados. Agora, vamos à parte interessante, que é, se vocês estivessem nesta moção, e vamos dizer que vocês estão exatamente no lado do governo, o que é que vocês proporiam, qual é que era o vosso burden, o que é que vocês proporiam resolver com esta medida? Eu tentava falar de que ao darmos esta confiança à Rússia e ao criarmos esta abertura, estamos a abrir o caminho à colaboração e não àquele de eu vou-te meter medo. Tipo, essa é referir, basicamente. Calma, podes repetir? Basicamente, nós não confiamos na Rússia e a Rússia não confia em nós porque nós confiamos dela e, portanto, fazem sempre esses exercícios. Calma.
Calma. Só um pequeno reparo. Há muita tentação para, principalmente quando certos oradores vêm de certas zonas geográficas, de ter este tipo de conversa, este tipo de debates como nós e eles. Isto não há mal nenhum disso, mas tipo, só chamar a atenção porque é mais persuasivo vocês dizerem tipo, que tratarem disto de uma maneira mais holística, ou seja, vocês estão como um observador externo a ver os atores e vocês aqui nesta moção em particular, vocês das duas uma, ou apoiam a retirada das bases da NATO ou não apoiam. Vocês não estão necessariamente a tomar nenhum lado, ou seja, o que vocês podem dizer é que a retirada das NATO, tipo, independentemente do lado onde estiveres, pode ser boa só por si, ok? Portanto, nós acreditamos que este ator devia agir desta maneira. Não quer dizer que nós estejamos de um lado do ator ou do lado do outro ator. Mas estavas a dizer que há uma desconfiança mútua por parte das outras partes e qual é que era a tua conclusão? E basicamente, se nós abrirmos a exceção, se lhes dermos confiança, pode ser que eles consigam responder-nos da mesma forma e a Rússia Ok, certo. Basicamente o que estás a dizer é que há provavelmente um reduzir de tensões na altura da retirada da NATO. Ok, o que é que nós temos que provar para que isto seja realmente um benefício? Temos que provar que é realista. Temos que provar que é motivos para a Rússia de facto ser simpática e não para a propósito. Ok, se vocês estão no governo e vocês dizem isto, provavelmente um dos casos principais da oposição vai ser dizer nós já retiramos estas bases da NATO, provavelmente vai dar incentivos suficientes para eventualmente a Rússia tentar alguma intervenção militar dentro desses países, independentemente de estando na NATO ou na União Europeia, porque normalmente a Rússia tem umas estratégias bastante dissimuladas, como aconteceu por exemplo com a Crimeia, com Luhansk e Donetsk na Ucrânia, que primeiro foram disfarçadas como rebeliões locais de populações russófonas. Portanto, se nós retirarmos as bases da NATO, é um incentivo para que, se a Rússia já tem todo um poderio militar na fronteira e já tem capacidade para agir rapidamente, pode instigar revoltas em certas comunidades destes países e criar um conflito duradouro e congelado, como aconteceu em outros lados do mundo. Portanto, nós não devemos retirar as bases da NATO. Como é que tu, mesmo assim, respondes a isso? Eu acho que o que tu tens de provar é que é mais benéfico à Rússia não fazer este tipo de anexação. Ok, não tem incentivos para fazer isso, mesmo que não haja base da NATO. Como é que tu provas isso? Não é uma questão de não ter incentivos em si, é uma questão de, em grande parte, por aquilo que seria a imagem e a sua tentativa de expansão de influência à Rússia, em vez de tentar fazer algo mais agressivo. Explica isso da imagem. Porque é que a imagem é tão importante para a Rússia? Neste momento a Rússia está um bocado mal a nível... Aliás, não é necessariamente mal, porque a União Europeia é em grande parte dependente do gás russo, mas a nível económico... Pausa aí. Ok, certo. Há interesses económicos aqui que podem fazer com que haja uma dissuasão de algum tipo de atuação mais drástica, certo? Sim. Ok, pronto. Mas pronto... eu acho que nós já fizemos aqui bastante análise desta moção. Eu tenho várias outras moções sobre outros lados do mundo que nós temos de discutir. Portanto, vamos passar já para a próxima. Eu tinha aqui uma também sobre a Rússia que... calma, porque é que isto está sempre a demorar a passar o slide? Ok. Eu tinha aqui esta, que era bastante interessante, que é This House Regrets the Russian World Narrative. E sendo que o Russian World Narrative é the belief that there is a moral imperative for Russian state to protect the Russian-speaking communities outside its borders, no matter what. A razão que eu trouxe esta moção aqui, porque falava mais sobre que tipo de narrativas é que certos Estados podem promover e como é que essas narrativas podem ter impactos sobre as próprias regiões e a estabilidade das próprias regiões. E isto é super interessante. Fica aqui para vocês, eventualmente, se quiserem tentar fazer as mesmas coisas, fazer mais ou menos o mesmo esquema para ver porque não se deve lamentar isto ou não, mas vamos passar a outra região do globo com porque é que isto demora sempre imenso tempo a passar o slide. Ok. Portanto, esta aqui this house believes that South Korea should abandon the goal of and all policies which aim at Korean reunification. Alguém consegue falar sobre isto?
Eu acho que o melhor caso a fazer, ou pelo menos o que eu acharia mais fácil para mim, era verificar. O que é que está aqui a passar? Imaginar que efetivamente a Coreia do Sul consegue a unificação coreana e ver todos os problemas que criam a partir daí. Eu sei que, Simão, deixa-me só. Eu sei que muitas pessoas têm uma maneira diferente de pensar os casos, mas corrija-me se eu estiver errado. Eu acho que estavas a ir diretamente para um caso, mas acho que se calhar é mais útil primeiro teres uma noção geral do que é que se está a passar, quem é que são os atores e quais é que são os problemas, as motivações dos atores, quais é que são os instrumentos de atuação de cada ator e como é que provavelmente vão reagir a isto e, no fim, o que é que tu pretendes resolver, certo? Porque não sei bem, começaste a imaginar que a Coreia do Sul conseguiria a unificação, que é um ponto interessante, mas se calhar podes beneficiar mais com um pré-conhecimento e uma pré-exposição mais detalhada sobre como é que a região funciona, certo? Alguém consegue fazer isto? Por favor. Basicamente, em 1910 o Japão invadiu a Coreia, que eu acho que era apenas uma, e conseguiu ficar com a Coreia até ao final da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos e a União Soviética... isto... Certo. Uma das coisas do debate também é descobrir, lá está, tal como nós estamos a analisar um argumento, convém saber quando é que analisa mais e analisa menos. Muitas vezes quando nós estamos a fazer uma descrição da região, também faz sentido ver onde é que é uma descrição histórica a mais e menos. Eu acho que, principalmente para o eleitor médio, há um conhecimento geral de que houve conflitos por causa do Japão e por causa de outro tipo de intervenções de outros Estados que levaram à separação da Coreia. Eu penso que o eleitor médio conhece bem que existem Coreia do Norte, que é extremamente totalitária, e Coreia do Sul, que é extremamente liberal e capitalista. Provavelmente também sabe que existem algumas tensões, só não sabe os detalhes das tensões, certo? E talvez aqui explicar, lá está, uma ou outra frase para dizer aquilo que o eleitor médio já conhece e depois a partir daí o que é que está a acontecer agora lá, certo? Que tipo de esforços é que existem, como é que funciona os detalhes, por exemplo, de como é que o Norte negocia com o Sul, quais é que são as maiores ameaças entre o Norte e o Sul, certo? E quais é que são as demandas de cada um lado. Isso já vamos ver nos atores, mas era mais nesse sentido que eu estava a falar, não estava tipo, a surgir para dar um contexto histórico desde 1910. Eu acho que isso acaba por ser contraproducente porque para o dedicador não vai ser muito útil saber isso, mas é mais sobre o que é que se está a passar neste momento lá que seja relevante para este debate. Pronto, então, tens a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, uma delas sobre um sistema de ditadura com supostamente capacidades nucleares, que se afirma como a verdadeira Coreia. Do outro lado, a Coreia do Sul, protegida pelo guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos, também ela afirmando-se não a verdadeira Coreia, mas Coreia, ou parte desta Coreia. Isto é uma coisa que acontece desde já meados do século passado, em que as Coreias acabaram separadas uma da outra devido a diferenças políticas e também intervenção. Ok, certo. Deixa-me só aqui passar um bocado da palavra também a outros elementos, porque já tenho aqui alguns comentários no chat. O dormir é overrated, não sei quem que seja esta pessoa, já começou a listar atores, isso é interessante. O Lux de Sena disse que seria bom fazer uma comparação com a reunificação da Alemanha para criar uma ideia de como isso seria feito. Queres tentar explicar melhor onde é que queres chegar? Como é que farias essa comparação? Gustavo. Gustavo? Ok. Não sei se ele está... Ok. Não sei. Pode avançar para outro entretanto.
Ok, basicamente está-se aqui a dizer que ambos tiveram a mesma origem de divisão, a derrota do eixo, e foram divididos em zonas de influência americana e soviética. Isto é interessante porque ajuda, exatamente, talvez tipo, eu acho que é perfeitamente tipo, boa, ok, porque isso aí realmente acaba por fazer, é uma analogia bastante interessante, realmente que ainda por cima são sistemas políticos radicalmente diferentes que ainda advêm da Guerra Fria, portanto as tensões acabam por ser altas. Tipo, exatamente, existem sanções económicas internacionais à Coreia do Norte que basicamente isolam muito a economia. Isto é algo interessante que ajuda a ver exatamente qual é o contexto geográfico e geoestratégico. Existe uma dependência e sobrevivência à China por parte da Revolução de Coreia do Norte, por parte da Coreia do Norte. Isso aqui é interessante também, e eu acho que é bastante relevante trazer para cima, que é, temos uma região onde provavelmente, mas isto aqui talvez já seja na descrição dos atores e quais é que são as suas forças, fraquezas e as suas e as suas relações entre si e as suas motivações. E no caso da República Federativa da Alemanha, exatamente o Ocidente integrou o Oriente. Atenção que nestas comparações, provavelmente, é intuitivo para qualquer educador que se calhar são situações um bocado diferentes, até porque a RDA era, no fundo, uma república socialista, ou seja, que fazia parte da União Soviética, que a partir do momento em que a União Soviética deixou de existir, também, no fundo, não tinha uma estrutura tão sólida como provavelmente a Coreia do Norte, que nunca fez parte da União Soviética, mas tinha um regime bastante planificado, vamos chamar-lhe assim. Separação devido às esferas de influência, sim, isso é uma das razões. A economia é totalmente planificada, não existem incentivos ao poder norte-coreano para o abandonar, para fazer mudanças para a democracia, brainwash de décadas. Isto é interessante, basicamente estão a caracterizar tipo, o que é que se passa, o que é que se passou, porque é que o brainwash de décadas à população é relevante, porque no fundo vai ajudar a explicar porque é que certos atores têm certos incentivos e qual é que é a margem de manobra dos outros atores. Ok, perfeito. Portanto, já estamos aqui a ver vários atores, isso é interessante, NATO, Estados Unidos, China, Coreia do Sul, Coreia do Norte e por aí fora. Já estamos a ver quais é que são as motivações deles, quais é que, tipo, nós falámos da Coreia do Sul, quais é que provavelmente são as motivações da Coreia do Sul? Six Party Talks, interessante, sim. Explica o que é que são esses Six Party Talks, porque tudo tem que ser explicado no debate. Coreia do Sul quer reunir a família. Isto é extremamente interessante, sim, porque de facto existe, e é uma das coisas interessantes neste debate, é que existe uma pressão da sociedade civil da Coreia do Sul para que haja esforços para a reunificação, porque historicamente, depois da cisão, houveram muitas famílias que foram separadas e isto tornou-se mais ou menos uma espécie de desígnio identitário das famílias do Sul, que é eventualmente, ou seja, aqui estamos a explicar que existe todo um conjunto de atores interestatais, ou seja, dentro do próprio Estado, que tem todo um interesse em que algo aconteça por uma razão não necessariamente racional, uma razão talvez provavelmente mais emocional, mas que acaba por ser muito importante para aquelas pessoas, esta ideia de reunificação e reunir famílias, porque há uma espécie de percepção por parte da população da Coreia do Sul de que o Norte, no fundo, são primos, irmãos, mas que separados por uma fronteira. Ok, pelos vistos já estamos a entrar em fase de adiar debates. Eu não quero que isto seja um impedimento para o debate. Aliás, sugiro que o debate seja sobre geopolítica para ver como é que vocês se dão. Mas ótimo, perfeito. E se quiserem, quer dizer, nós já estamos aqui em conversa e vocês parece que tipo, estão a ver exatamente. Ok, só uma última pergunta para esta moção.
se vocês estivessem do lado do governo, qual é que era o vosso... o que é que vocês se comprometiam a resolver? Ter K-pop. Continua. O que é que vocês acham que é legítimo tentar resolver aqui? Ou porquê que isto faz sentido? Ou seja, qual é que é o vosso burden? Diminuição da hostilização com Norte Coreia. O que é isso? Explica-me o que é isso e porque é que é importante. Provar que os esforços são inúteis. Ok. Isto é interessante. Basicamente, se vocês provarem que não tem resultado e não há perspectiva de resultar, mais vale parar os esforços. Mas este dos esforços são inúteis, atenção, que pode ser respondido com: se são inúteis, então por que parar? Ou seja, se não têm custos, basicamente vocês têm que associar custos a este tipo de ação, porque se for só não resultam, a oposição pode facilmente dizer, pá, por princípio é melhor continuar, e se não tem custos nenhuns, pá, what's the worst that can happen? Provar que é possível mais paz sem este. Isto é interessante. Como é que isso se faz? Os esforços de reunificação incluem ajudas económicas, não aplicar sanções internacionais definidas. Ok, sim. Ok, sim. Se vocês explicarem isso como realmente... Isso é bastante interessante. E podem dizer que, opá, nem que seja numa lógica mais utilitarista, tipo, enfim, se nós evitarmos essas ajudas económicas e se nós... Basicamente isso vocês tinham que provar que a ideia era fazer um choke of death, mais ou menos, ou estrangular ainda mais economicamente a Coreia do Norte para evitar que tenha tantas vantagens, para eventualmente mudar a sua postura. Enfim, como é que mudaria a postura? Ok. Mais paz, a Coreia do Norte é nossa antagonista, estar a forçá-los a ser nossos amigos é ser um gajo chato na night e tentar comer sempre a mesma. Ok, certo. Basicamente, yeah. Há várias maneiras de interpretar esta moção. Quando eu e a Videira, nós, nos mundiais, e por acaso estávamos numa sala bastante forte nesta moção, nós éramos o primeiro governo, o nosso mecanismo de nós que nos comprometemos a mudar foi que um atenuar das condições extremamente opressivas que a população da Coreia do Norte sofria. Isto porque, eu explicava, nós fizemos depois uma ligação de porque é que é provável que com este tipo de políticas, nós fizemos uma descrição de políticas, que tipo de políticas é que eram, e essas políticas implicavam coisas de facto que a Coreia do Sul faz, que é em todos os relatórios, em todos os posicionamentos diplomáticos, a reunificação está sempre bem sublinhada e bem comunicada às autoridades da Coreia do Norte. Existe todo um esforço ao pé da fronteira para que hajam dissidentes da Coreia do Norte e, portanto, basicamente como a Coreia do Sul quer reunificar, provavelmente muitas vezes também envia drones com pens USB com propaganda pró-reunificação, e nós dizemos que nós, ao terminarmos com isto, vai fazer com que, ou seja, nós dissemos que se a Coreia do Norte estiver sempre com esta postura de desconfiança de parte do Sul, que quer, no fundo, reunificar, e uma das coisas importantes é que a reunificação, segundo a Coreia do Sul, nunca seria com a aceitação do regime que a Coreia do Norte tem, portanto, esta reunificação implica automaticamente a eliminação do regime, e o regime, ao sentir-se ameaçado, é consideravelmente mais opressor, porque se sente que o esforço do seu vizinho é para, no fundo, convencer os seus cidadãos de que o regime tem que acabar, vai estar muito mais ativo, não só
na opressão ideológica, como também na opressão física, em termos de procurar por dissidentes, à mínima suspeita de alguém que foi infectado com a ideologia do Sul, provavelmente vai preso e vai ser massacrado. E nós acreditamos que se a Coreia do Sul deixar este tipo de políticas, há uma redução das tensões por parte da Coreia do Norte, e essa redução das tensões leva obrigatoriamente a que haja menos medidas de opressão nesta própria população, e pelo menos a população que vive na Coreia do Norte vai conseguir viver com um bocado mais de dignidade. Não muita, mas um bocado mais de dignidade. E reparem que nós não queríamos resolver o problema da reunificação, caraças. Nós simplesmente quisemos que a população ficasse bem. Nós ficámos em segundo lugar. Em primeiro lugar ficou atrás de nós, que foi Tel Aviv A, que na altura depois foram ganhar a final de ESL dos mundiais desse ano, e eles fizeram um caso mais de que a unificação por si só é uma má ideia. Depois fizeram a unificação porque iria levar a muitas vagas de refugiados, muito bem explicado, etc. Mas basicamente foi isso. Agora, deixem-me só aqui, desculpa lá, deixei de vos ler durante um bocado. A Coreia do Sul poderia arcar com os custos de uma eventual reunificação, já que a situação económica é bem diferente da Coreia do Norte, e trabalhar de cima de uma identidade sul-coreana, provando esses 70 anos das duas partes mudariam muito culturalmente. Tensões, isso aqui é interessante, sim, realmente. A unificação por si só pode não resultar tão bem como provavelmente os sul-coreanos gostariam. Mas se houvesse a unificação, iria ser a vida como é na Coreia do Norte ou como é na Coreia do Sul. Exatamente, isso é um dos grandes pontos de ruptura, que é um dos pontos que provavelmente diz os dois atores aqui, Coreia do Norte e Coreia do Sul, têm visões radicalmente diferentes de como é que a reunificação funcionaria, e essas visões provavelmente são insanáveis. Isso é um bom ponto de partida para depois explicarem tudo o resto. Estou a procurar a unificação. Ok, estão aqui a perguntar como é possível juntarmos dois países com regimes políticos completamente diferentes. Precisamente, não parece muito possível que isso aconteça sem grandes custos para qualquer um dos lados, e custos dramáticos, mesmo em termos de vidas, em termos de possível conflito, em termos de harmonia social. Só que a noção não é esta casa acredita que deveria haver uma unificação da Coreia do Norte com a Coreia do Sul. É que a Coreia do Sul deveria largar este tipo de intenções e políticas. Agora, porque alargar? Agora, a oposição pode simplesmente dizer que, no caso da Coreia do Sul, é muito importante para as próprias famílias internas, e basicamente, mesmo que nunca se atinja essa reunificação, é importante para muitas pessoas que a esperança se mantenha viva, e aí vocês podem comparar com todos aquilo que vocês também já ouviram no governo. Portanto, é uma maneira interessante para ver esta noção. Desculpa, Babi, não vi a tua mão levantada, de facto. Eu não sei onde é que aparece a mão levantada aqui. Ainda estou mais ou menos a aprender o Zoom, mas força, Babi, quando quiseres, podes simplesmente interromper. Posso falar? Claro, sim, força. Então tá. Não, é só porque eu queria dizer que eu acho que mesmo que seja uma atitude nobre a Coreia do Sul querer reunificar com a Coreia do Norte, se isso acontecesse, ou ela iria ter que se submeter às atitudes da Coreia do Norte, ou a Coreia do Norte ia ter que se submeter a ela. E para a Coreia do Norte se submeter a ela, isso só ocorreria após inúmeras sanções na Coreia do Norte. E essas inúmeras sanções iriam oprimir o povo da Coreia do Norte. E oprimindo o povo, ele iria ficar um povo mais pobre, que iria infringir na dignidade humana, na minha opinião, assim, né? Ia acontecer esse monte de coisa. Então, iria ser pior para o povo da Coreia do Norte, que já acontece exatamente igual essa pessoa aqui da geopolítica que falou, que o povo já passa fome, exatamente. Ia ser pior ainda, a ponto da Coreia do Norte se submeter à Coreia do Sul, ia ser pior ainda do que já é. Então, eu acho que para eles se reunificarem ia ser pior do que já está sendo. Sim, ok. Todos os argumentos sobre a reunificação, se correria bem ou correria mal,
cabem no mesmo, como é que é dizer, classe de ideias, ou no mesmo ponto de partida, em que é melhor que a Coreia do Sul deixe de ter este tipo de intenções e políticas, porque a reunificação, no fundo, ia correr mal, ia ser pior do que o status quo. Depois, a partir daí, vocês podem dar muita análise, vocês já deram alguma análise, que pode ser, no fundo, tem que ser sempre comparativa, tem que sempre comparar como é que as coisas estão a correr agora e como é que passariam a correr, certo? E porque é que, no fundo, neste caso, do lado do governo, é preferível nem sequer tentar isso, portanto, é preferível manter o status quo, enquanto do lado da oposição iriam estar a dizer de que o status quo provavelmente é pior, e iam estar a dar análise contrária para provar que provavelmente, mesmo que seja muito violenta, a violência que isso iria, mesmo no melhor caso do governo, ou seja, a violência que isso iria provocar, não é tão horrível como a violência que neste momento é infligida à própria população, até por a violência que neste momento é infligida é violência geracional, é violência prolongada ao longo do tempo, e a violência que provavelmente implicaria a reunificação seria algo mais momentâneo, provavelmente iria haver guerra, mas que se provares que eventualmente, havendo guerra, ia levando à queda do próprio regime, que eventualmente a longo prazo essa população iria viver melhor. Portanto, há todo aqui um trabalho comparativo a ser feito neste indício, mas o clash acaba por ser o mesmo. Será que a reunificação é melhor do que temos agora ou é pior? Okay? Depois há outros clashes que podem ser utilizados. E portanto, um choque cultural seria um dos pontos. Provavelmente a reunificação não é assim tão boa como se pensa. E, portanto, mas basicamente é isso. Tinha aqui mais moções, mas ficam para a próxima. E talvez apanhem as próximas moções em alguns debates. Já estamos aqui há algum tempo e agradeço a todos por estarem aqui, agradeço a todos por terem participado, foram extremamente pertinentes nas vossas participações. Espero que isto vos seja útil e espero que a partir de agora não tenham tanto medo de debater este tipo de moções, porque não são assim tão complicadas de debater, desde que se entenda mais ou menos aquilo que se está a passar. Portanto, pessoal, fiquem bem, até uma próxima. Ok, muito obrigado, André, pela tua contribuição.